Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Encontrando a Liquidez. E nesse episódio eu quero mostrar dois exemplos, um momento em que deu certo e um segundo momento em que deu errado, com relação à visão da análise técnica clássica e uma segunda visão, que é a oferta e demanda, que também conflui muito com a metodologia de SMC, que tem se popularizado tanto aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. Espero que vocês gostem desse episódio. Antes de mais nada, compartilha, comenta. É muito importante para eu saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se não estão, o que vocês querem que eu tire de dúvida aí, de repente, no próximo episódio. E vamos em frente, beleza? Conto com vocês. Vamos lá, pessoal. Eu estou no gráfico do mini índice aqui, 5 minutos, e chamou a atenção isso aqui, ó. A semana começou acumulando, né, que é um bom sinal, é um sinal institucional, segunda-feira, e nós já tivemos um impulso de alta, né, na própria segunda-feira. Isso aqui geralmente dá a entender que é uma semana altista, né? Se há uma acumulação e um impulso a partir de uma acumulação, já é um sinal institucional. Provavelmente os caras acumularam para poder movimentar o mercado. Na terça-feira, nós podemos visualizar isso aqui, ó. Na análise técnica clássica, né? Muitos desenharam isso aqui como uma linha de tendência, e aí, a partir do momento em que não rompeu esse fundo, isso aqui se tornou um triângulo descendente. Triângulo descendente, para quem não sabe, geralmente você tem um estreitamento do preço, né? Um suporte reto aqui no caso, ele rompe para baixo, usa esse suporte como resistência e continua a trajetória, né, para o lado negativo. Isso aí seria um triângulo descendente. O que aconteceu aqui é que ele rompeu, de fato ele rompeu, mas ele voltou. E por que não deu certo, né? Por que dessa vez não deu certo? Porque provavelmente, pelo fato da segunda-feira já ter iniciado como acumulação e impulso, isso aqui nada mais é do que a continuidade da construção de liquidez, tá? Vendedores sendo induzidos o tempo todo a entrar em posições de venda. Isso aqui é indução mesmo, é o mercado enganando mesmo, grande player acumulando. Então assim, quem vendeu o triângulo descendente aqui, estopou, não tem para onde correr. Por isso que muitas vezes, muitas técnicas que usam confirmações, usam justamente o rompimento, não entram no rompimento e entram no pullback, justamente para ter algum tipo de confirmação. Mas isso, de qualquer forma, só vai dar certo quando houver o fator de liquidez associado. Nesse caso aqui, claramente, aqui vários topos, né? E aí, obviamente, depois de tantas induções de venda, tem liquidez ali em cima, com certeza. Então aqui seria um ótimo posicionamento de compra aqui, né? Ou buscando aqui um risco-retorno, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, você vê, se não tivéssemos essa acumulação aqui, e justamente de início de semana, que também é um fator importante, o time é um fator importante, com certeza isso aqui teria uma grande chance de descer um pouco mais e dar uma oportunidade na venda, o que não aconteceu. Esse aqui é um exemplo de uma armadilha, né? Uma armadilha que os players utilizam sabendo que o varejo está de olho nessas configurações, e é isso. Aqui mais à frente, ó, até tem um segundo exemplo aqui mais curto. Nós temos aqui uma acumulação, né, uma base, uma consolidação, o que quer que seja, onde tiveram algumas mínimas aqui capturadas, né, uma liquidez aqui embaixo, e aí continuou, acabou que não rompeu aquela máxima ali. E uma regra de liquidez é o seguinte: se uma máxima respeita a máxima anterior, é sinal de que tem liquidez ali, houve venda ali, né? Então você vê que o mercado faz a mesma coisa aqui embaixo, ó, cria essa mínima aqui e vem capturar a liquidez, né? A liquidez abaixo de uma consolidação, ou seja, geralmente é um truque institucional acumular, romper para um lado para capturar essa liquidez aqui embaixo e se mover para o lado oposto. Não é nada mais, nada menos do que aconteceu aqui. Tem muita gente aqui acreditando, né, de repente num canalzinho aqui, ó, ou até mesmo um triângulo ascendente no caso, e acaba que não consegue capturar o movimento, é estopado antes do real movimento acontecer. Então você vê que o mercado se moveu aqui de um ponto de liquidez para um segundo ponto de liquidez, né?
que inclusive ocorreu no dia seguinte, na abertura, né? Um outro momento que muito claro, assim, que está ocorrendo aqui nesse momento aqui da quinta-feira, né? Quinta-feira. É uma continuidade aqui, ó. Tem uma linha de tendência aqui, né? Talvez se formando aqui um canal de alta, né? Quem sabe? E a gente tem um movimento aqui que é um movimento de oferta e demanda, um drop, base drop, né? Geralmente o mercado dá um impulso, cria uma base, um segundo impulso e a gente captura uma compra aqui na base de exaustão ou de repente uma venda aqui por oportunidade da zona de base ou a própria zona de origem aqui. Enfim, isso é ensinamentos da oferta e demanda, né? Mas nesse caso aqui, o mercado meio que enganou, né? Porque o movimento de drop base drop ele só é válido de fato, e existe muita discussão sobre isso, mas estatisticamente é fato que ele tem uma alta probabilidade quando ele rompe a origem do movimento que causou ali o retorno, né? Ou uma mínima que seja relevante. Tá? Nesse caso aqui, a mínima mais relevante aqui do momento seria essa mínima aqui. Esse movimento teria que ter sido mais amplo para romper essa mínima. E aí sim, poderíamos pensar em venda. Mas por que o canal aqui, muita gente provavelmente deve ter traçado aqui nos preços de fechamento e justificou o fato de ter dado certo por conta disso. Mas na verdade não é isso. Na verdade é que nós temos dois fatores de liquidez aqui para que essa análise tenha dado certo. Né? Essa análise provavelmente ela só deu certo porque o mercado construiu liquidez aqui, ó. Né? Máximas respeitadas, uma construção estrutural, né? Liquidez estrutural, e aqui nesse momento era topo histórico, né? Então nós temos aqui a eliminação dos primeiros vendedores do mercado, basicamente, tá? Existe um conceito que eu vou abordar no próximo episódio, que é o seguinte, de que você precisa eliminar os vendedores de topo ou os compradores de fundo, né? Existe uma vasta discussão sobre isso e muitas técnicas ensinam exatamente ao contrário, né? De que quando você está no fundo, você tem que aguardar, entre aspas, né, o vendedor jogar a toalha, e na verdade não é isso. Mas a gente vai discutir isso no próximo episódio, espero que vocês estejam gostando e até lá. Forte abraço.